Pela primeira vez, 12 deputadas foram eleitas no estado do Rio de Janeiro. Hoje é a posse delas e a gente vai acompanhar esse momento histórico do Parlamento Fluminense. Vem comigo? Deputada, nessa legislatura a gente teve um número bastante significante de mulheres eleitas e são 5 mulheres negras, fato inédito na história do Parlamento Fluminense. E você, eleita com 27 anos, uma mulher negra, de favela, estudante, cotista, a que se deve isso tudo, na sua opinião? Eu acho que um reconhecimento da juventude como um todo, Nossa campanha ela foi muito forte para a juventude do estado do Rio inteiro, a juventude que pede mais mobilidade, mais fomenta a cultura, respeito à sua identidade, à sua existência, Então eu acho que isso foi muito significativo. Foram 27.982 votos de uma campanha que pulsou uma nova política a partir da participação da juventude. A busca pela informação, a conscientização no candidato tal, isso foi fundamental nessa eleição. Então, assim, eu estou muito feliz e quero falar para você, mulher, isso aí, ó, somos mulheres, mães, filhas, cuidamos de casa, podemos cuidar também do nosso estado. Agora, num momento que a gente está vivendo no Brasil, que é um momento mais conservador, um momento de mais dificuldade das pautas sociais, como que a senhora explica que mais mulheres sejam eleitas e que 5 mulheres negras ocupem esse espaço de poder? Eu acho que se são tempos duros, também são tempos de resistência, como fala minha camarada e companheira de partido Thalíria Petroni. Porque se de um lado aumenta a ofensiva conservadora que tenta controlar os nossos corpos, a nossa circulação, nosso jeito de ser e existir, do nosso lado também existe aquele grito de liberdade de quem não vai voltar para a senzala, de quem não vai voltar para o armário, de quem quer sair com as suas cores, com as suas vestimentas, com seus cabelos coloridos, suas tranças, seus formatos, seus movimentos. Acho que essa juventude está pulsando por existir da forma que tem que existir. Então, se o conservadorismo vem em cima, essa juventude está assim, me larga, me deixa que eu vou ser livre. Ainda somos minoria no mundo da política, mas eu fiquei muito feliz. Eu acho que esse mandato é um mandato onde nós temos uma participação muito grande de deputadas eleitas por vários partidos. A bancada do PT tem a minha representatividade, a do PSOL aí aumentou, são 3 deputadas que nos lembram e simbolizam e vão levar adiante a luta com a gente da nossa simbólica, lutadora e guerreira Marielle Franco, deputada Marta Rocha, que é um exemplo nessa casa de luta, de sabedoria, com a experiência que ela tem com a segurança pública, e outras deputadas que estão aí para que a gente some e faça e participe dessa luta em defesa das mulheres no estado do Rio de Janeiro. O aumento de mulheres, da bancada feminina da Alerj, na sua opinião, o que isso traz de novo para o parlamento? Eu acho que isso traz um fazer político do dia a dia, das nossas pequenas formas de entender a política no nosso dia a dia. Quando a gente negocia com os nossos pais, por exemplo, o aumento da nossa mesada, é um fazer político. Quando uma mulher, por exemplo, negocia com seus filhos a divisão de um supermercado muito apertado, a dificuldade de uma compra do mês, a dificuldade de fazer equilibrar a economia, as finanças de um salário mínimo para durar até o final do mês, a gente faz no nosso dia a dia economia, administração, política de diversas formas. Então eu acho que é essa tomada do dia a dia de um fazer política que não é dos grandes eleitos diferentes do povo, muito pelo contrário, é o dia a dia e aproximar, ou seja, aproximar a Casa Legislativa do funcionamento da vida dos trabalhadores, Isso só demonstra aí a nossa luta ancestral, de mulheres negras, que diferente de estar fazendo exatamente uma política institucional, faz da sua vida uma política, porque é quem muitas vezes sustenta seus lares, suas famílias. Então a gente está aqui com mulheres, uma bancada de mulheres negras fortalecidas pelo voto, fortalecidas pelo que as ruas também disseram de necessidade, é sem dúvida muito bom. Acha que esse fato traz um olhar mais sensível às causas da população? Certamente, porque quando a gente
toca em alguns pontos que são vistos como, por exemplo, pautas femininas, pautas das mulheres, na verdade é uma pauta da totalidade, né? Eu construí o mandato da Marielle, eu fui assessora dela, e aí, ali em âmbito municipal a gente tocou diversas pautas que eram vistas como pautas essencialmente das mulheres, mas que, na verdade, o apelo foi coletivo. Quando a gente, por exemplo, lutou para ter a campanha do aborto legal e seguro, fazer valer o aborto que já existe em lei, ou seja, para caso de fetos anacéfalos e para o caso também de estupro. Então, é nesses casos, o aborto legal que já era garantido, fazer valer de fato esse direito. Isso fez a gente debater o que nas clínicas da família? O planejamento familiar como um todo, os métodos contraceptivos disponíveis pelo governo, a forma de atendimento da clínica da família como um todo. Então, sempre que a gente tocava em uma pauta que parecia nossa, na verdade era do todo. Então, eu acho que é a capacidade de a gente conseguir mesmo pensar política para a sociedade fluminense. Dessa a gente marca dois gols de uma só vez, né, na questão racial e na questão de gênero. É de suma importância essa representatividade, a população negra e a população feminina espera isso por muito tempo e a gente já começa a sinalizar que é possível acontecer um crescimento tanto na questão racial como na de gênero. Mais mulheres negras no poder. Aqui foram eleitas 3 mulheres negras assessoras da Marielle. Marielle se multiplicou? Certamente, Marielle se multiplicou porque Marielle é semente pelos que vieram antes e principalmente pelos que virão depois. Marielle se multiplicou porque Marielle ousou a estar nesse espaço que historicamente foi negado para nós mulheres negras. Então estar aqui é sim referenciar o que é e o que foi a vida de Marielle Franco. Minha candidatura já estava colocada dentro do partido nos debates da necessidade de apresentar uma chapa total para a eleição de 2018. Marielle ajudava a construir essa candidatura, mas na verdade o que ocorre com a execução da Mari é um grito de liberdade de diversas mulheres que se levantam também para participar desse processo eleitoral. E aí a gente não entra só como mulheres negras ou mulheres negras herdeiras de Marielle, embora talvez no primeiro momento apareça isso. Na verdade, eu, Mônica e Renata, a gente tem cada uma individualmente uma trajetória de militância muito forte, de diversos movimentos, inclusive cada um pouquinho mais para uma área, um pouquinho menos para outra. A Mônica muito ligada à economia solidária, a Renata muito ligada à comunicação popular, eu jamais ali na pauta da juventude, da resistência cultural. Então, a gente tem trajetórias próprias, somos mulheres negras porque somos a maioria da população. Mulheres negras são 27% do eleitorado. Então, parece estranho porque vem para uma casa legislativa como essa, de 70 deputados, é inédito a gente falar que temos 5 mulheres negras. Se a gente pensar o todo, ainda é uma minoria, só que não é uma minoria na sociedade. Então, parece novidade, mulher negra vai tocar a mesma pauta, mas não. A gente tem muito trabalho aí pela frente para mostrar nas diversas áreas. Eu acho que as pessoas vão ficar perdidas com a nossa capacidade de atuar em diversas pautas. A gente tem percebido nos últimos anos que as mulheres têm se levantado mais, né? E eu acho que chegou um momento que as mulheres, ou a gente se posicionava, ou se posicionava, não tinha mais jeito. Porque a gente começou a encontrar o nosso espaço. E eu acredito até que os homens também começaram a perceber em nós o talento, a vontade da gente trabalhar. Chegar aqui é muito difícil, né? É um funil muito delicado da vida. E aí, na verdade, é pensar essa totalidade mesmo, do que nós somos e do que nós representamos. A gente não é só esse funil, muito pelo contrário, a gente é o grito de uma parcela da sociedade que está invisibilizada e que mais usa a política pública. Um exemplo muito fácil e direto é o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, do qual 80% dos usuários são mulheres negras. Então, quando a gente vem para cá trazer a nossa experiência, e eu como usuária do SUS a vida inteira, é a experiência de 80% do SUS, ou seja, a experiência de precarização de 80% do SUS. Então, a voz que a gente traz aqui é a voz de quem está vendo os direitos que deveriam ser públicos e para a população sendo negados e tem um diagnóstico sobre esse sistema de saúde, por exemplo, como nenhum outro. Enquanto os técnicos vão lá, pensam em mapas, em valores, em números, a gente pensa em vida. A gente está vivendo, ou melhor, estamos vendo a nossa vida se perdendo dentro de um sistema tão falido e de tão difícil, né, acesso pra gente.
as mulheres negras existem, resistem e estão na luta. Então, ter agora mais mulheres negras levantando essa bandeira aqui dentro da LERJ é muito importante para a gente, é muito importante para o movimento negro e é muito importante para essa sociedade que ainda tem muita gente que tem preconceito, né? Então, nós vamos mostrar que lugar de negro é onde ele quiser e principalmente no parlamento, defendendo essa sociedade, defendendo o povo contra as injustiças e defendendo principalmente a classe trabalhadora. Mulheres no poder. Tamo junto, hein? Deputada, o que é responsabilidade social para você? Eu acho que responsabilidade social, para mim, é entender exatamente essa trajetória que a gente caminha aqui na Terra. A gente não nasceu agora. O Brasil tem 500 anos do tal do descobrimento, que na verdade foi uma invasão, saqueamento e genocídio dos povos originários. Mas se a gente for pensar mesmo dos povos europeus, dos povos africanos e dos povos originários aqui, a nossa história é muito longa. A nossa forma, às vezes, de descascar um aipim, de comer um alimento, não é de agora. A gente não olhou para aipim e descobriu, será que se eu cozinhar e fritar ele, fica gostosinho com uma carne seca desfiada? Não. Isso é tradição, isso vem de antes. Então essa responsabilidade é entender o caminho que a gente está seguindo, é entender que, por exemplo, chegar aqui para mim não só na LERJ, mas ter chegado na UERJ é seguir um caminho que os meus pais traçaram para mim. Meus pais trabalharam duro a vida toda para que eu conseguisse acessar a universidade, um lugar que eles nunca pisaram. Então a minha responsabilidade é seguir esse caminho, eu tenho que fazer com que mais jovens que veio da onde eu vim consiga acessar a universidade, consiga acessar os espaços da política, consiga acessar os espaços da arte. Aí eu já não sou tão boa na produção de artes, mas incentivar que outros jovens que o sejam também o façam. Então, acho que responsabilidade social é responsabilidade com o coletivo, com todo. Ao contrário de 2014, quando nós tivemos uma diminuição do número de mulheres em relação à legislatura anterior, dessa vez a gente teve um aumento que deixa a gente muito feliz e aumenta o nosso compromisso. É bom que todo mundo saiba que as mulheres no parlamento têm um comportamento suprapartidário. O importante são as causas e os direitos das mulheres. E a gente vai estar aqui na defesa da cidadania feminina. Agora, não é muita responsabilidade ser deputada com 27 anos? Bastante, é bastante, mas imagina também o que é você ter 27 anos, ter 5 filhos, ganhar um salário mínimo e morar num barraco no topo da favela. Isso é muita responsabilidade. E mulheres negras tiram isso de letra. Tira isso de letra. Vai garantir que 5 filhos cresçam, sejam criados, não entrem pro caminho do tráfico, que é a perspectiva muitas vezes para a juventude. Isso para mim é muita responsabilidade. Talvez essa eu não aguentaria, mas de deputada eu tô aguentando. Deputada tira de letra, né? Deputada eu tô tirando de letra, mas essa seria mais difícil de repente. Deputada, muitíssimo obrigado. Vida longa na sua trajetória, na sua militância, no seu trabalho e sucesso aí. Seja muito bem-vinda nessa casa. Obrigada. Essa casa precisa de você. Axé, precisa de muitos nossos. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau.